Muito bem, nós estamos na nossa quinta aula sobre o estudo de demonologia e nós temos visto que o pano de fundo de toda a Sagrada Escritura é a luta entre Deus e o diabo. Nós vimos que a batalha espiritual ela começa no céu antes da queda de Lúcifer, quando Lúcifer permite que o orgulho, o desejo de ocupar o lugar de Deus contamine o seu coração, e Lúcifer tenta dar um golpe militar em Deus e ocupar o lugar de Deus. Deus então luta contra o diabo e o lança por terra. Vemos Gênesis 1 que o diabo já estava na terra quando Deus disse haja luz, e houve uma batalha entre luz e trevas. Vimos também em Gênesis capítulo 3 o princípio da batalha da igreja contra o diabo, o princípio da batalha do homem contra o diabo. Gênesis 3, quando Deus amaldiçoou a serpente, não era somente uma maldição, mas havia ali também todo um contexto profético. Deus estava revelando o seu propósito até os últimos dias, quando a serpente feriria o calcanhar de Cristo, que era o filho nascido da mulher. Hoje nós vamos ler Apocalipse capítulo 12, a partir do verso 1. Então Apocalipse capítulo 12, a partir do verso 1. Apocalipse complementa a palavra que Deus havia dado à serpente em Gênesis 3. Apocalipse confirma a palavra de Deus profética em Gênesis 3 com relação à mulher, que é um símbolo da igreja de Israel, que é o símbolo das nossas vidas, contra o diabo, a antiga serpente. E Apocalipse 12, no verso 1, a palavra do Senhor diz assim: viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. A mulher aqui é o símbolo da igreja. É claro, a igreja é a noiva de Cristo. Esta mulher, ela representa a nação de Israel. Essa mulher é uma representação da igreja. E a Bíblia diz que ela estava vestida de sol. O vestir de sol representa uma igreja madura, uma igreja plena. Eu sempre digo que Jesus não volta a esta igreja que nós vivemos hoje, contaminada pelo pecado, pelos valores emocionais, com um discurso muito longe da verdade bíblica. A igreja da qual Jesus vai encontrar é uma igreja vestida de sol, com maturidade. A lua sob os seus pés representa a plenitude da glória de Deus no meio das trevas, o poder de Deus se manifestando ainda que durante a noite. E a Bíblia fala sobre a coroa de 12 estrelas na cabeça. A coroa fala da glória do nosso Senhor, as 12 estrelas ligadas às 12 nações, às 12 tribos de Israel, também aos 12 apóstolos, essa visão completa do propósito de Deus e daqueles que servem ao Senhor. A Bíblia diz no verso 2 assim: essa mulher, no caso, que achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentas para dar à luz. Viu também outro sinal no céu, eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, com 10 chifres, e na sua cabeça 7 diademas. Quando a Bíblia fala sobre esta mulher, a Bíblia diz que ela vinha sofrendo tormentas, porque chegou a hora de dar à luz ao filho. Fala da plenitude do tempo de Deus. O sofrer as dores era o momento da crise espiritual do nascimento de Jesus. Entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, há um buraco histórico de mais de 400 anos, sem manifestação de Deus, sem manifestação da glória de Deus. João Batista foi para mim o personagem mais importante do ministério de Jesus, porque foi João que veio preparar o caminho. Foi João que pegou um povo distante de Deus, incrédulo, e ele veio anunciar que o Messias vinha, que haveria arrependimento, que as pessoas precisavam descer as águas do batismo. Quando Jesus Cristo nasceu, o tempo era de crise espiritual. Dar à luz ao filho aqui fala de um momento de escassez espiritual, e esta mulher, o símbolo da igreja, ela vivia dores de parto, sofrendo porque estava chegando o momento de dar à luz ao filho. E a Bíblia diz aí no verso 3 que viu também um outro sinal: eis o dragão grande vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, nas cabeças 7 diademas. Fala que assim como a igreja estava sofrendo e era o momento de dar à luz ao filho, houve também a manifestação do diabo.
o poder maligno. O dragão também estava ali diante da mulher para resistir. O dragão estava ali para sucumbir o propósito de Deus. E a Bíblia diz assim no verso 4, a palavra diz assim: a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou por terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Primeiro, a Bíblia deixa claro que o diabo, quando caiu, ele arrastou a terça parte das estrelas do céu. Nós vimos isso nas aulas que antecederam, que as estrelas, elas podem ser a do firmamento, as estrelas podem ser uma referência aos filhos de Deus, e as estrelas também podem ser uma referência a demônios. A Bíblia diz que 1/3 dos anjos a cauda do diabo arrastou, ficaram conosco 2/3, por isso a Bíblia diz que mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Quando esse demônio cai, a Bíblia diz que ele para de frente à mulher, e a expectativa do diabo era devorar o filho quando nascesse. Obviamente, quando Jesus nasceu, houve uma determinação de que as crianças de 3 anos e meio para baixo fossem mortas, aquelas que nascessem do povo judeu. É claro que quando Jesus Cristo nasceu, a previsão não era de vida e vida abundante, a previsão era de morte, porque o diabo queria matar o Filho de Deus quando ele nascesse. O dragão estava ali com um projeto maligno a fim de destruir o ministério e a vida de Jesus. E o verso 5 diz assim: nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações, com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. O que a Bíblia menciona é o nascimento de Jesus. Diz que quando Jesus Cristo nasceu, ele vive e ele foi arrebatado ao céu. Quando Jesus Cristo nasceu, o diabo queria destruí-lo. Na cruz do Calvário, Jesus fere ao diabo de morte. Ele é assunto ao céu, ele vai para a glória de Deus. Mas houve uma batalha espiritual, onde o diabo desde o nascimento quis tocar em Jesus Cristo. A batalha entre o diabo e o filho. Porém, quando o filho subiu ao céu, a mulher permanece, a igreja fica. O contexto da batalha espiritual permanece. O diabo tentou de todas as formas matar Jesus, tentá-lo atrair à vontade de Deus e a negar ao Senhor e se prostrar diante de Lúcifer para cumprir o propósito do diabo. Mas a Bíblia diz que Jesus repreende o diabo, os anjos vêm e servem a Jesus. Jesus prevalece, foi assunto ao céu. A batalha específica do filho contra o dragão, a antiga serpente, ela se fundamenta na cruz do Calvário. Quando Jesus sobe ao céu, a igreja, que é o outro nível da batalha, porque Deus disse que haveria inimizade entre a mulher e a serpente. Jesus sobe ao céu, mas a igreja permanece, e a Bíblia diz assim, no versículo 6, a palavra do Senhor diz assim: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. A Bíblia diz que quando o filho subiu ao céu, Deus havia preparado um lugar para a mulher, para a igreja, um lugar onde o diabo não poderia tocar. Deus dá um número, Deus dá uma data, mas a Bíblia diz que durante todo esse tempo o diabo não poderia tocar. Deus estava guardando a igreja. O momento que nós vivemos é o momento em que o Senhor Jesus já subiu ao céu e feriu a serpente na cabeça. Porém a mulher foi levada ao deserto, no lugar que Deus havia preparado para estar sob a proteção e sob a cobertura de Deus. Então entenda, nós como igreja lutamos contra o diabo ainda. Nós como igreja temos que resistir ao diabo ainda. Mas hoje, nos nossos dias, o diabo não tem o poder de tocar na igreja. Ele não tem a autoridade para tocar na igreja. Deus traz a igreja sob a tutela da sua proteção, do seu cuidado e da sua provisão. Nós estamos no meio de uma batalha espiritual. Lúcifer ainda deseja destruir a igreja, mas nós estamos no lugar onde Deus nos separou para nos guardar, nos proteger e nos abençoar. Entenda, o Filho do Homem veio cumprir a promessa de Deus. Quando ele sobe ao céu,
quando ele cumpre o seu objetivo na batalha, a igreja permanece debaixo da proteção, do cuidado e da cobertura de Deus. Nós lutamos contra o diabo, mas o diabo não tem o direito de nos tocar, de nos perseguir ou de se levantar contra nós, porque estamos num lugar de proteção e bênção divina de Deus, em nome de Jesus Cristo.